Você já parou para pensar nas suas vantagens como investidor pessoa física em comparação com gestores de fundos de investimento? Ou então no fato de que você não precisa ser um economista e nem trabalhar no mercado financeiro para ser um investidor de sucesso? Já te passou pela cabeça se agora seria o melhor momento para investir ou se seria melhor talvez esperar uns meses? No vídeo de hoje iremos conhecer melhor a história de alguém que venceu o jogo dos investimentos, sendo muito bem sucedido, mesmo sem ter formação do ensino superior e muito menos um super salário. Além disso, veremos também alguns ensinamentos do melhor livro de finanças e investimentos dos últimos tempos. Então presta muita atenção para sair daqui imensamente mais capacitado como investidor. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Aqui falamos de finanças e investimentos para te ajudar a se tornar um investidor cada vez melhor e assim alcançar os seus sonhos e objetivos. Então, para me ajudar a atingir cada vez mais pessoas, te peço para deixar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e assim se juntar a todo mundo que já vem acompanhando a evolução do nosso canal. Mas sem mais delongas, talvez você ainda não tenha ouvido falar de Ronald Read, assim como eu também não havia até pouco tempo atrás. Acontece que a sua história ganhou os holofotes do mundo após o seu falecimento em 2014, pois descobriram que ele era, na verdade, um milionário. Afinal, ele havia deixado de herança 2 milhões de dólares para os seus enteados e mais 6 milhões para a biblioteca e o hospital de sua cidade. Mas claro que ele não era só mais um milionário que vivia na surdina, sem anunciar aos quatro ventos o tamanho do seu patrimônio. Se esse fosse o caso, provavelmente o mundo não se impressionaria tanto. Começando a partir do princípio, Read nasceu em 1921 numa pequena cidade rural no estado americano de Vermont. Vindo de uma família muito pobre, é dito que viajava diariamente 6 quilômetros a pé ou pedindo caronas só para poder frequentar o colégio em uma cidade vizinha. Eventualmente, tornou-se o primeiro membro da sua família a se formar no ensino médio e, uma vez adulto, trabalhou 25 anos consertando carros num posto de gasolina e depois mais 17 anos como zelador de uma loja de departamentos, até se aposentar em 1997. Read nunca frequentou uma faculdade e nunca teve um emprego que pagasse um salário gordo, mas como já foi citado, mesmo assim conseguiu juntar um patrimônio pessoal de 8 milhões de dólares. Eu ouvi falar da história dele pela primeira vez lendo A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, que provavelmente é um dos livros mais comentados dos últimos tempos. Diferentemente de algumas coisas que ganham fama sem merecer, essa obra realmente é diferenciada. Nela, Housel aborda com maestria a parte emocional de finanças e investimentos, que provavelmente seja a parte mais importante. Digo isso porque, diferente da maioria das outras áreas, nos investimentos, controle emocional muitas vezes sobrepuja conhecimento técnico. Podemos dizer que é impossível um engenheiro operar um coração melhor do que um cirurgião cardíaco, ou, inversamente, um cirurgião planejar a construção de um edifício melhor do que um engenheiro civil. Mas para ser um investidor bem-sucedido, você não precisa ser um economista, ou um trader profissional, ou analista de investimentos. Você pode ser um médico, um advogado, um zelador. O ponto é que existem diversos modos de se investir. O jogo que você e eu jogamos, como investidores pessoas físicas, não é o mesmo jogo que joga um gestor de fundos de investimento. E isso é uma vantagem para a gente. Se você parar para pensar, um gestor precisa se preocupar com a legislação do fundo, que limita os tipos de ativos que ele pode investir e até mesmo a porcentagem de alocação em cada um. Precisa se preocupar também com resultados mais curtoprazistas, porque se o fundo andar de lado por, sei lá, um ano, pode ser que grande parte dos cotistas resgatem os seus investimentos. Já eu não me importo de comprar ações Itaúsa, que vão me pagar dividendos periodicamente, e talvez eu até preferisse que andassem de lado por 1 ou 2 anos, que assim eu consigo acumular mais ações. O segredo do sucesso de Read é simples, ele gastava menos do que ganhava e investia o que poupava. Tudo isso seguindo um planejamento bem estruturado de investimentos. Ele, particularmente, escolhia investir apenas em grandes empresas americanas pagadoras de dividendos e evitava investir em ações que não distribuíssem proventos ou que ele não conseguia entender o negócio da companhia, como as empresas de tecnologia. Isso era algo que funcionava para ele, mas trazendo para o nosso contexto brasileiro, podemos investir também em renda fixa, já que o nosso país tem um juros real historicamente alto, ou também em
fundos imobiliários, que usualmente nos protegem da inflação e distribuem proventos mensalmente. O ponto realmente importante aqui é que durante grande parte do século XX e início do século XXI, Reed sobreviveu a diversos ciclos econômicos e continuou investindo, seja em períodos de crises ou em períodos de bonanças. Foi simplesmente isso que o tornou um investidor de sucesso, e é isso que você e eu precisamos fazer. Por exemplo, recentemente passamos por uma pandemia, que foi um período de muitos horrores, que ninguém previu que viveríamos. Mas do ponto de vista financeiro, foi um período também de muitas oportunidades. Muita gente quebrou ou perdeu grandes somas de dinheiro justamente por não terem o controle emocional para seguir um plano bem estruturado de investimentos. Olhando para o nosso Ibovespa, o índice hoje já está nos mesmos níveis das máximas de janeiro de 2020, pouco antes da pior crise sanitária do país começar. Quem manteve seus ativos e continuou aportando religiosamente já teria recuperado o dinheiro investido no início de 2020 e ainda teria aproveitado a oportunidade de comprar ações muito baratas nos meses seguintes. Em momentos delicados como esse, é importante que nos lembremos que as coisas passam e a fase econômica contracionista um dia vira uma fase expansionista, que um dia virará contracionista novamente e assim por diante. Ainda no livro A Psicologia Financeira, Morgan Housel traz de forma magnífica o conceito de eventos de cauda. Ele cita que, para Napoleão, um gênio militar é um homem capaz de tomar decisões medianas enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. O mesmo vale para os investimentos. Como diz Housel, ao longo da sua vida como investidor, o que você faz hoje, amanhã ou na próxima semana não importa tanto quanto o que você faz no pequeno número de dias em que todos ao seu redor estão desesperados. E é justamente nesses dias de crise que você precisa ter o controle emocional adequado para seguir o planejamento dos seus investimentos. Conforme um estudo realizado considerando o período entre 1900 e 2019, podemos pensar em 3 tipos de investidores hipotéticos, o investidor A, B e C. Nesse estudo, os 3 investidores pouparam $1 por mês todo esse período. O investidor A investiu essa quantia todos os meses, independente do que estivesse acontecendo na macroeconomia nacional. O investidor B, apesar de poupar a mesma quantia, investiu todo o acumulado sempre que o país não estivesse numa recessão, e vendia suas ações assim que uma nova recessão chegasse. Já o investidor C investia em ações 6 meses após terminada uma recessão e vendia suas ações 6 meses após começada uma nova recessão. A análise retroativa dessas hipóteses mostrou que o investidor A acumulou um capital total de $435.551, o investidor B, $257.386 e o investidor C, $234.476. Apenas por manter a calma e continuar investindo, inclusive em períodos que a economia não ia tão bem, ou então que houvessem rumores que uma nova recessão pudesse estar chegando, o investidor A obteve um resultado quase 75% melhor do que os outros 2 investidores. Esse exemplo serve para entendermos como a forma que agimos nos poucos anos de crises econômicas realmente graves são muito mais importantes do que como agimos nos muitos anos de calmaria. Seu sucesso como investidor será determinado pela forma como você responde aos momentos pontuais de terror, e não pelos anos passados no piloto automático. É por isso que, para o investidor pessoa física, meros mortais, como somos eu e você, o melhor mesmo é investir constantemente. Faça um planejamento bem estruturado, decida a porcentagem que você quer ter em ações, a porcentagem que você quer ter em renda fixa, a porcentagem que você quer ter em fundos imobiliários ou em qualquer outro tipo de ativos e se agarre com todas as forças nessa bússola. Do contrário, você corre o risco de se perder pelo caminho. Eu agradeceria imensamente se você compartilhasse o vídeo de hoje com os seus 100 amigos mais próximos e assistisse em seguida um dos vídeos recomendados que aparecerão na tela final em alguns segundos. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.